A paz do Senhor, igreja. Amém. O nosso estudo vai ser um pouco mais breve hoje, mas nós estamos falando do reino de Judá, que está tentando sobreviver. O reino do sul, chamado Judá, está tentando sobreviver para não acontecer com ele o que aconteceu com o reino do norte, que foi totalmente extinto, foi derrubado, foi aniquilado. E a gente viu que estava Senaqueribe, que é o rei da Assíria, na sua segunda invasão ao reino de Judá. Já havia levado cativo todo o reino de Israel. E agora ele estava tentando também levar cativo o reino de Judá. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 18. Segundo Reis 18. Quando achar, grita, achei. É para gritar, gente. Que isso, Jesus, liberta. No capítulo 18, nós fizemos a última leitura desses dois versículos, 17 e 18. Então, vamos ler esses dois versículos para dar continuidade a partir deles. Contudo, enviou o rei da Assíria a Tartã e a Rabsares e a Rabsaque de Laquis, com um grande exército ao rei Ezequias, a Jerusalém, e subiram e vieram a Jerusalém, e subindo e vindo eles, pararam ao pé do aqueduto, fala aqueduto, da piscina superior que está junto ao caminho do campo do lavandeiro, e chamaram o rei, e saiu a eles Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e João, filho de Asaf, o chanceler. Então, eles marcaram, Senaqueribe, o rei da Assíria, marcou uma reunião no aqueduto, junto com os oficiais de Judá. E nós falamos sobre o aqueduto, que até hoje é uma construção que inspira curiosidade de como foi feito. E nós falamos bastante disso. Nós não vamos falar de novo sobre o aqueduto, mas, lembrando, eles estão ali, no aqueduto, fazendo uma reunião. Vamos continuar agora do versículo 19. Quando Rabsaque, olha, irmãos, que nome, Rabsaque, vai advertir Ezequias. Quem era Ezequias? O rei de Judá. E Rabsaque era um dos enviados de Senaqueribe, o rei da Assíria. Então, vamos entender o texto. E Rabsaque lhes disse: ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria, que confiança é esta em que confias? Dizes tu, porém, palavra de lábios é, aconselho em poder para a guerra. Em que, pois, agora confias que contra mim te revoltas? Porque você lembra que Senaqueribe não queria pagar tributo? Estava numa revolta contra ele? Continuando, 21. Eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada, no Egito, chamou o Egito de bordão de cana quebrada, no qual, se alguém se encostar, entrar-lhe-á pela mão e lhe afurará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Se, porém, me disserdes, no Senhor, nosso Deus, confiamos, porventura não é este aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém, perante este altar vos inclinareis em Jerusalém? Ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Assíria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para ele.
Como, pois, tu farias virar o rosto de um só príncipe dos menores servos de meu senhor? Porém, tu confias no Egito, por causa dos carros e cavaleiros. Agora, pois, subi eu, porventura, sem o Senhor contra este lugar para o destruir? O Senhor me disse, sobe contra esta terra e destrói-a. Bem, a mensagem de Rabsaque é uma ostentação planejada para destruir a confiança de Ezequias. Ele queria minar a confiança, colocar dúvida nele quanto ao que Deus realmente estava fazendo. Toda aquela pressão que ele estava ali investindo naquele rei. E aí, ele começa a falar que naquele momento que Senaqueribe estava enfrentando e Ezequias criou uma revolta contra ele, que maior do que o próprio Deus de Ezequias era o grande rei da Assíria, como ele falou aqui no versículo 19. Era um título frequente usado pelos reis da Assíria. Nos escritos de Senaqueribe, na história de Senaqueribe, que eu mostrei um trecho aqui para você, tem um trecho que ele começa assim: Senaqueribe, o grande rei, o poderoso rei, o rei do universo, o rei da Assíria. Eles colocavam o rei como alguém acima do próprio Deus, o rei do universo. E ele pergunta: que confiança é essa em quem você coloca? Em quem você está colocando a sua fé? Quem você acha que vai realmente te sustentar? Esse seu rei? Esse rei que você está dizendo aí? Por quê? Porque Senaqueribe continuava resistindo ao rei da Assíria e acreditando que o seu rei, que o seu senhor, um dia olharia para ele. Lembra como Jó falou? Um dia o meu Redentor se levantará. Tudo está dando errado. Perdi tudo e todos. Mas um dia o meu Redentor se levantará. Aleluia! E o Ezequias tinha essa confiança. Ele sabia que um dia Deus se levantaria, mesmo que aquele exército que era conhecido como exército de cães selvagens, tamanho poder de destruição do exército de Senaqueribe, mesmo que aquele exército estava se voltando contra eles. E ele estava dizendo, esse homem estava dizendo, o seu povo precisa muito mais do que palavras. Parece o mundo hoje confrontando a gente, né? Nós queremos ver mais do que palavras. Você está falando o quê? Que é o teu Deus que cuida de você? Me mostra. Você está dizendo o quê? Que o teu Deus salva? Me prova. Você está dizendo o quê? Que teu Deus faz proeza? Me mostra. Você está vendo aí o povo morrendo? E, irmãos, quando isso estava acontecendo ali em Jerusalém, na cidade, na capital, grande parte de Judá já estava sendo destruída e assolada. E chega o enviado do rei, o enviado do cão, porque tem sempre o enviado do inferno, irmão. Não pense que as coisas não podem ficar piores. Pode sim. Olha para o teu irmão e diz assim, calma que pode piorar. Agora diz assim, o sangue de Jesus tem poder. Porque Satanás não tem problema de pisar no seu pescoço se você estiver no chão. Pelo contrário, é isso que ele faz, é isso que ele gosta. Porque qual é a missão dele? Matar, roubar e isso ele faz muito bem. Por isso, irmão, deixa eu falar para você. Não use suas palavras, não use seu tempo,
não use sua força, sua energia para atacar ninguém, mesmo a pior das pessoas que você conheça. Não faça isso, porque Satanás cumpre bem a missão dele. Ele não precisa da sua ajuda. Qual é a nossa missão? Abençoar. Eis que te farei uma grande nação para abençoar. Abençoa, irmão. Mesmo aquele que te amaldiçoa, abençoa. Não guarde palavra de bênção, não guarde palavra de vida. Exponha, fale, chame a existência até aquilo que não existe. Aleluia. Nos versículos seguintes, eles vão começar a enumerar coisas. O texto vai enumerar coisas em que Ezequias podia confiar, em que Ezequias podia acreditar. Uma delas era no seu próprio Deus. Mas a aliança que Judá estabeleceu com o Egito não era uma aliança aprovada pelo Senhor. E tudo que não é aprovado pelo Senhor é frágil e quebra fácil. E aí ele usa a figura do bordão de cana. O bordão de cana, a cana de medir lá, era usada uma vara que parece junco. Só que ela é alta, algumas mais altas, outras mais baixas, e ela tem a exata medida entre um nó e outro. Ela cresce e gera um nó. E ela cresce e gera outro nó. No tempo, no momento, não sei, coisa de Deus mesmo, né? No espaço certinho. É o mesmo, cada vara tem o mesmo espaço entre os nós. Mas ele diz assim, você está pegando esse bordão de cana, só que ele se quebrou. O Egito estava quebrado. Então ele diz, você está usando palavras que você não pode provar, e você está usando um apoio que já está quebrado. E que se você insistir em se apoiar nisso, o texto diz o quê? Vai te furar a mão. Quando a gente procura alguém para a gente se apoiar, irmãos, a gente precisa escolher direito. Porque se você procura alguém que não tem força o suficiente, que não tem equilíbrio, que não tem estabilidade, que não tem discernimento, que não tem maturidade, e você vai pedir socorro a essa pessoa, o que é que você vai receber? Imaturidade. Não, vai receber sim. Vai furar a mão, o texto diz. Vai te machucar, vai te ferir. Você vai receber imaturidade, você vai receber maldição, você vai receber palavras que vão minar a sua confiança. Por isso que quando a gente vai pedir conselho, a gente precisa saber a quem pedir esse conselho. Porque uma pessoa madura, se não souber te dar o conselho, vai fazer o quê? Vai orar com você, vai chorar com você e vai dizer, vamos procurar de Deus a resposta. Porque eu não sou obrigada a ter resposta para tudo. E vou dizer para você, não tenho resposta para tudo. Mas, pelo menos, eu vou poder chorar com você, então sorrir com você, festejar com você. Há necessidade da gente depender de alguém que tenha maturidade para sustentar até as promessas que faz. E aqui ele está dizendo assim, olha, você depender da promessa do Egito, isso é um erro fatal. Os estadistas de Judá estavam cometendo um erro fatal e já vinham cometendo esse erro de geração em geração. Lembra no decorrer do estudo que a gente sempre falava dessas alianças, que Deus não queria isso, mas eles insistiam nessa aliança. E Faraó realmente mandou um exército para ajudar. Só que ele foi derrotado pelos assírios. E quando esse exército foi derrotado, o povo de Judá viu a sua esperança ir embora.
E aí pensou, agora a única coisa que eu tenho para fazer é me render aos assírios. É isso que o inimigo faz. Ele usa essa estratégia. Ele vai minando a sua confiança, vê da onde pode vir o socorro para você, vê que a coisa não deu certo, que vai acabando, que vai se deteriorando o seu apoio, que vai se extinguindo, e aí você olha para você e diz assim, não tem mais jeito. Vou chutar o pau da barraca. Vou enfiar o pé na jaca. Não tem mais jeito para mim. Vamos ler Isaías. Você sabe que Isaías é o profeta dessa ocasião. Isaías, capítulo 20. Aleluia. Isaías 20, vamos ler os 5 primeiros versículos desse capítulo. No ano em que veio Tartã a Asdod, enviando o Sargão, rei da Assíria, e guerreou contra Asdod e a tomou, falou o Senhor pelo mesmo tempo, pelo ministério de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta o cilício de teus lombos e descalça os sapatos dos teus pés. E assim o fez, indo nu e descalço. Então disse o Senhor: assim como meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Assíria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. E assombrar-se-ão, e envergonhar-se-ão por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Esses versículos aqui vieram lembrar a Judá que não deveriam contar com a aliança estrangeira, nem com o Egito, nem com a Etiópia, para protegê-los, porque eles tinham um Deus. E aí Deus tem um jeito de agir bem de Deus, né? E ele pega o profeta e diz assim: tira a roupa e o sapato. E agora você vai caminhar 3 anos nu e descalço por onde você for. Meu Deus! Deus estava usando Isaías, irmãos, aqui tem alguns textos da Bíblia que a gente tem que mencionar, porque você está fazendo a sua leitura diária, né? E aí você vai chegar lá e vai dizer: que o profeta ficava andando nu, gente? Aí eu estou te explicando por que ele andava nu. Deus pegou Isaías e estava usando Isaías para demonstrar a humilhação que o Egito e a Etiópia sofreriam nas mãos dos assírios. E ele estava mandando também uma mensagem para Judá, dizendo assim: vai acontecer a mesma coisa com você, porque você não está confiando em quem deve confiar. Você está confiando na força de homens. E aí, a vergonha, a humilhação chegará até você. Deus pediu isso para o profeta. Não vou perguntar para você se você faria. Mas, irmãos, havia um propósito naquele tempo. Mas, muitas das vezes, Deus manda a gente fazer umas coisas meio esquisitas. Não manda? E aí você diz assim: eu não. Eu vou não. Né, Josi? Josi é mestre para ficar falando essas coisas para o Senhor. Aí o Senhor vai dar um peteleco nela para ela aprender. Deus, quando nos manda fazer alguma coisa, mesmo que esquisito, Ele tem um propósito. Ele nunca vai pedir para você fazer alguma coisa para dar errado. Mesmo que naquela hora pareça errado,
O que Deus está pedindo para você fazer nem sempre é para você. A maior parte das vezes é para dar a mensagem para uma outra pessoa que precisa daquela mensagem. E aí, quando você não faz as esquisitices de Deus, a mensagem não chega àquele que deveria receber. Lembra do pastor Jarão falando sobre a oração? A oração só tem resposta se for feita. É o primeiro princípio. Se não tiver oração, não tem resposta, porque não tem lógica ter resposta para uma coisa que não teve pergunta. É a mesma coisa, irmãos. A pessoa só recebe a mensagem de Deus se alguém for entregar. Você tem coragem de olhar para você mesmo e dizer assim, eu deveria ter entregue a mensagem? Quantas vezes Deus pediu para você fazer e você não fez? Quantas vezes, vou falar uma coisa bem básica, quantas vezes estava tendo apelo, Deus pediu para você sair do seu lugar e vir orar aqui por alguém e você não veio? Aí teve outra pessoa, veio e orou por essa pessoa, enquanto a resposta de Deus estava na sua oração. A graça de Deus estava na sua mão. E você reteve a graça de Deus. Egoísmo, medo, comodismo. Porque muitas das vezes nós pecamos também por omissão. Nos omitimos, não queremos ser usados por Deus. Então, quando Deus te mandar fazer alguma coisa esquisita, faça. Aproveita que você está numa igreja de gente esquisita. Olha para o irmão que está do teu lado, que você vai confirmar isso. Vamos terminar daqui a pouco, antes que maiores esquisitices aconteçam. Vamos ainda continuar em Isaías, no capítulo 30. Isaías ainda intervindo na questão, capítulo 30 de Isaías. Os 8 primeiros versículos. Ia ser tão legal se você pudesse ter a sua Bíblia física mesmo, nada contra de celular, mais ou menos. A física mesmo. Aquela canetinha para você riscar algumas coisas na sua Bíblia, irmãos, é tão bom. Aí, quando tem uma palavra que cai bem de oferta, você em cima assim escreve oferta. Aí você acha. De oração, oração. Lá em cima. Aí, quando alguém disser assim, o irmão vai dar uma palavra de oferta, você treme, mas já sabe que tem uma lá. Ai, tem uma aqui. Né? Então, é assim que eu faço minhas colas na Bíblia. Isaías 30, os 8 primeiros versículos. Olha assim, olha o Senhor falando através desse profeta. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Que descem ao Egito sem perguntarem à minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Porque a força de Faraó se vos tomará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Porque os seus príncipes estão em Zoã, e os seus embaixadores chegaram a Anis. Eles se envergonharão de um povo que de nada lhe servirá, nem de ajuda, nem de proveito, antes de vergonha e de opróbrio. Peso dos animais do sul, para a terra de aflição e de angústia, de onde vem a leoa, o leão, o basilisco e a áspide ardente voadora. Levarão as costas de jumentinhos as suas fazendas, e sobre as corcovas de camelo e seus tesouros a um povo que de nada lhes aproveitará. Porque o Egito os ajudará em vão, e para nenhum fim. Pelo que clamei acerca disso,
não estarem quietos, estará a sua força. Vai, pois, agora, escreve isto em tábua perante eles e aponta-o em um livro, para que fique escrito para o tempo vindouro, para sempre e perpetuamente. O Senhor manda uma palavra para ajudar e fala assim: filhos rebeldes. É filho, mas é rebelde. Vou falar com a voz bem firme. É filho, mas é rebelde. Irmãos, a repreensão de Deus para filhos rebeldes. Não tem filho rebelde aqui, amém? Glória a Deus. E as negociações estavam avançadas, né, da aliança entre eles. E Isaías vai nesta mensagem e condena todo o plano e diz: nada disso. Vocês estão procurando conselhos em todo mundo, com todo mundo, mas não procuraram com Deus. Estão dominados pelo medo. Estão procurando conforto, conselho, alívio em todas as partes. Estão procurando uma maneira fácil de fugir às dificuldades. Porque quem não quer um modo mais fácil? Um modo mais simples? A nossa humanidade procura isso. Mas, em vez de consultar a Deus, você fica procurando a resposta em outro lugar. Deus pode dar, irmãos, um auxílio emergencial naquele momento. Mas Deus não quer isso. Deus quer estar presente em todo momento da nossa vida. Quer ser guia em todo momento da nossa vida. Foi o que eu falei no estudo anterior. Nós não vamos deixar de passar dificuldades no mundo, porque Deus está conosco. Mas vamos passar as dificuldades do mundo com Deus conosco. É diferente, aleluia. Nós precisamos nos aplicar à intimidade com o Senhor. A leitura da palavra, a oração, a deitar nos braços do Senhor, a reconhecer quando o Senhor está conosco. O poder da Assíria estava ali, já tinha partido a cana, já tinha quebrado o Egito. E Ezequias ainda continuava aguardando a misericórdia do Senhor. Ele já tinha promovido várias reformas, vocês lembram disso, tirado os altos. Mas agora, esse grupo de homens que foram enviados por Senaqueribe estavam insinuando que Judá estava sendo privado de seu direito à adoração por Ezequias. Por quê? Ezequias tinha removido os altos, tinha tirado os lugares de adoração que existia, onde cada um fazia o seu culto de um jeito, cada um fazia a adoração do jeito que queria, e ele tinha concentrado tudo no templo, porque o templo era o lugar onde Deus se manifestaria. E ele estava jogando essa dúvida no povo. Será que Ezequias está fazendo certo? Será que as atitudes severas de Ezequias vão realmente levar vocês aonde vocês devem estar? Eu achava que vocês deveriam pensar um pouco mais em relação a Ezequias. Continua em Isaías, capítulo 31, que a gente vai parar aqui nesse texto. Capítulo 31 de Isaías, o primeiro versículo. Ele diz assim: ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos. Tem confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos. E não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Esse versículo era para você riscar na sua Bíblia, deixar marcadinho. Judá errou ao procurar ajuda militar em outras nações. Eles estavam confiando em seres humanos. Eles estavam confiando no poder de um exército.
E eles estavam ali, aquele exército estava servindo ao seu próprio interesse. Judá também estava pensando no seu próprio interesse. Eles não estavam pensando em buscar a Deus para que o interesse de Deus prevalecesse. Eles estavam pensando só em si mesmos. Eles não queriam pagar o preço de buscar a Deus. Porque buscar a Deus, irmãos, não é chegar na esquina e dizer: Deus, você está aí? Vamos conversar? Eu tenho uma lista de pedidos para te dar. Buscar a Deus não é isso. Buscar a Deus tem um preço. Tem uma renúncia. A gente precisa pagar com o nosso tempo, com a nossa dedicação, com o nosso esforço, com consagração, com jejum, com oração, com rogos, com arrependimento. Buscar a Deus é abrir mão do nosso eu para assumir a vontade de Deus. É muito difícil. Lembra daquela música? Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos. Que mais? Abro mão da minha vida por ti. Abre mesmo? Irmãos, toda vez que botava para cantar aquela música, eu estremecia. Eu estremecia porque eu dizia: Senhor, será que na hora que o Senhor pedir, eu vou conseguir fazer isso? Será que eu vou conseguir fazer o que eu falo, o que eu canto? A dificuldade é muito grande. Buscar ao Senhor tem um preço. Mas Ele diz: me busca enquanto você pode me achar. Porque vai ter um momento que você vai buscar e não vai encontrar. Nós vamos orar, vamos encerrar por aqui. Porque nós temos essa missão. Aqueles que quiserem estar lá no ar livre, no Zanata, podem estar à vontade. Mas eu quero falar com você. O povo de Deus pereceu por falta de conhecimento. Mas você tem aqui recebido, nos cultos de crescimento, a palavra de Deus. Tem sido ministrada para você. Não coloque essa palavra só num tempo antigo. Não dê essa palavra para a pessoa que está do teu lado. Não fique achando que é para quem não veio. A palavra é exatamente para nós que estamos aqui hoje. Então eu quero convidar você nesse momento a falar com Deus, contar para Deus os lugares que você tem procurado solução. Se você puder fechar seus olhos. Os questionamentos que você tem feito a outras pessoas, a outras forças. A quem você acha que pode te dar a resposta, ser o seu apoio? Comece a contar isso para Deus. Nós temos uma vantagem, que Deus conhece a nossa humanidade, a nossa fragilidade. E Deus está sempre disposto a nos perdoar, porque o seu amor tem nos alcançado e a sua misericórdia tem se renovado a cada manhã sobre nossa vida. E por mais que achemos que não conseguiremos, como Ezequias achou que tudo estava perdido, que não havia mais solução, ele ainda no fundo mantinha uma pequena chama, aleluia. Ele mantinha uma pequena chama acesa. E ele clamou ao Senhor, ele não desistiu, não arredou o pé de confiar naquele que podia realizar todas as coisas. Não aquilo que ele queria, porque o que ele queria não conseguiu fazer. Conte isso para o Senhor. Senhor Deus, em intimidade, Senhor,
nós abrimos o nosso coração agora. Alguns de nós em silêncio, confessando com a nossa alma, porque nossos lábios não podem pronunciar, tamanha nossa incredulidade. Tamanho, Senhor, a nossa falta de confiança no Senhor. Temos vergonha até de pronunciar, Senhor, aquilo que nós ficamos zangados com o Senhor, porque o Senhor não realizou. Mas hoje a sua palavra nos chama a atenção. E nós sabemos que o socorro não vem das forças humanas, que o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, que não deixa o nosso pé vacilar, que passa conosco pelo vale da sombra da morte, que passa conosco na angústia, na depressão, que passa conosco até o momento da alegria, da restauração completa. Ah, Senhor, que essa pequena chama que está no nosso coração possa se alastrar e se tornar uma grande labareda, uma grande fogueira que vai mostrar para outras pessoas o poder do Senhor se manifestando na nossa vida para fazer acontecer segundo a sua vontade, o plano que já está determinado para nós. Nós, Senhor, agradecemos pelo teu zelo e pelo teu cuidado. Que essas palavras possam ficar guardadas em nosso coração, conforme aprendemos para não pecar contra ti. Porque às vezes pecamos, porque não guardamos a palavra, não guardamos o mapa do tesouro que o Senhor tem nos dado. Muito obrigada, Senhor, pelo seu amor e pelo seu cuidado. Nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Olha para quem está perto de você, para uns 2 ou 3 e diz: